Vamos lá, começando o nosso simulado. Na primeira questão, era para marcar os princípios expressos. Os princípios expressos, letra D, na primeira questão. Na segunda, é para identificar os princípios. Na primeira, princípio da impessoalidade, porque diz que o ato não é praticado, não é imputado ao agente. O ato administrativo é imputado ao órgão ou entidade que praticou, porque a administração é impessoal, ela não é a pessoa do agente. Então, o item 2, que princípio é esse? A Constituição Federal exige, como condição para aquisição de estabilidade, avaliação especial de desempenho. Falou de avaliação de desempenho, falou de princípio da eficiência. Avaliação de desempenho, princípio da eficiência. Avaliação de desempenho, princípio da eficiência. Curso de capacitação, princípio da eficiência. Os contratos de gestão também referem-se ao princípio da eficiência. Contrato que conferem maior autonomia aos órgãos públicos. Vamos aqui para a terceira questão, TRF4. Os princípios da administração pública estabelecidos expressamente na Constituição Federal são mais do que a gente falou. Questão do grupo das faces. Existe. Não é para ficar pensando que é pegadinha, é para marcar e seguir em frente. Então, os princípios da administração pública estabelecidos expressamente, o que são os princípios expressos? O LIMP. Cadê o LIMP aqui? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gabarito, letra D. Professor, esse tipo de questão cai ainda? Cai, ela é do grupo das faces. Na tua prova vai ter uma porção de questões do grupo das faces. Não é para achar que é pegadinha. É para saber que ela é do grupo das faces, que é para acertar e seguir em frente. Não é para ficar caçando pegadinha. 4. A publicidade e a transparência permitem o acompanhamento e a participação dos administrados na gestão pública, o que é convergente com os princípios do Estado Democrático de Direito. Em razão disso, ele quer saber, então, olha o núcleo da questão. O núcleo da questão, ele quer que eu marque um item que revele o princípio da publicidade e da transparência. Lembrando que transparência está dentro de publicidade. Letra A. Em razão disso, permitem aos administrados o controle e revisão da atuação da administração, desde que de forma indireta. Olha, esse desde que, uma dica de prova, hein? Cadê o Brenner? Tá anotando aí? Esse desde que, ele é pior que o somente, velho. Tu sabe, né? Tô fazendo uma prova. Aparece numa questão exclusivamente. Ou aparece numa questão, na letra A, por exemplo, somente. A gente não desconfia ou não desconfia desse item? Que traz um somente, um exclusivamente. Claro que a gente desconfia. O desde que, ele é pior que o somente. O desde que, ele é um condicional. Então, ele está trazendo uma condição para aquilo ser verdade. Se essa condição não for cumprida, então o que foi dito é mentira. Tá? Então, esses princípios permitem aos administrados o controle e revisão da atuação? Permite, está certo até bem aqui. Agora vem a condição, desde que de forma indireta. Ou seja, se for de forma direta o controle, não pode acontecer. Está errado, o controle pode ser de forma direta, o controle pode ser de forma indireta. E esse desde que é a mesma coisa que o examinador está dizendo, que o controle pode ser somente, desde que, de forma indireta. E ele não pode ser somente de forma indireta. O controle pode ser de forma direta ou indireta. Esse desde que é um somente disfarçado. Ele é pior que o somente. Então, na hora da prova, desconfie do desde que o item está errado. Analise se esse desde que não está trazendo uma limitação para o item que torna ele errado. Assim como tu tem que desconfiar do exclusivamente, do somente. Tranquilo? Pegaram o desde que aí? O desde que é recorrente nas provas da banca FCC. Não quero ver ninguém errando questão no dia porque passou por cima do desde que. Apareceu o desde que, grifa ele e analisa ele. Tem grandes chances dele estar tornando o item errado.
Assim como quando aparece somente, o somente tem grandes chances de estar tornando o item errado. Pegaram essa dica aí? O Brenner tá aí? Brenner? Brenner tá aí? Tá montando o caderno de técnicas de resolução de questões da banca FCC aí? Tá montando o caderno aí, Brenner? Porra, Brenner, eu vou te exonerar dessa função aí de montador do caderno e eu vou nomear o Lucas aí, o Lucas Cavalcante, para essa missão de montar esse caderno. Eu preciso desse caderno para a gente fazer a nossa aula de técnicas de resolução. Tem que ter um caderno com todas essas técnicas que eu passo aqui. Um de vocês tem que montar esse caderno e me entregar, que é para fazer a aula de técnicas de resolução. Esse desde que é forte para esse caderno. Senão vai ficar tudo espalhado as técnicas, né? O nosso curso é de técnicas, mas o negócio que vem espalhado. Então a gente precisa juntar todas essas técnicas num caderno para depois pegar um simulado, uma questão de cada uma que usa as técnicas e fazer uma aula só de técnicas. Eu não tenho essa aula ainda. Eu não tenho essa aula ainda. Essa aula não existe em lugar nenhum, né, cara? Não tem no YouTube, estratégia, direção, gran curso. Eu duvido que exista essa aula desse nível, né, de técnica e resolução. Não existe. Um dia a gente vai ter essa aula aí, inédita no Brasil. Quando o Brenner montar o caderno me der. Então, letra B. Princípio da publicidade e transparência, hein? Tem que marcar o núcleo, senão se perde. Núcleo, publicidade e transparência. Em razão disso, se prestam não só a garantir a participação dos administrados, como viabilizar que seja feito o controle direto e indireto da gestão. Opa, já gostei. Esse só não veio como um limitador, ele veio um não só. Olha a maluquice. O somente eu desconfio, porque o somente limita. O não só, ele amplia. Que maluquice, né? O somente limita a coisa, restringe. O não só amplia. Então, esses princípios se prestam não só à garantia da participação, mas também, olha como ele ampliou, eles se prestam a viabilizar que seja feito o controle direto e indireto. Por enquanto, eu estou com a letra B, porque a letra B não restringiu a ideia desses princípios. A letra B, com o não só, ampliou a ideia desses princípios. Brenner, ou melhor, Lucas, anota esse não só aí no nosso caderno de técnicas de resolução. O não só é ampliativo. O desde que e o somente são restritivos. Então, por enquanto, eu estou com a B. Se eu achar uma mais completa, falando de publicidade e transparência, eu fico com ela. Se eu não achar, eu vou ficar com a letra B. C, publicidade e transparência. Preterem. O que é preterir? Verbo que a FCC ama. Preterir, preterir. Para passar no concurso, tem que preterir as festas, para quem é de festa, né? Ou seja, preterir é escolher um e deixar de lado o outro. Isso que é preterir. É abrir mão de um para ficar com o outro. Preterir. Então, para passar no concurso, tem que preterir as festas, né? Então, tem que abrir mão das festas e estudar. Isso que é preterir, tá? Preterir não é ficar com os dois. É abrir mão de um para ficar com o outro. Então, eles preterem o princípio da legalidade. Opa! O princípio da publicidade pretere, ou seja, deixa de lado, exclui o princípio da legalidade, nem pensar. Lembra lá das nossas aulas, nossas 3 primeiras aulas aqui desse módulo? Eu falei para vocês o seguinte: um item na prova você salva com essa dica. Não existe princípio maior, não existe princípio menor, não existe princípio superior e princípio inferior. Não existe princípio que exclui o outro. Não existe princípio. Aí faltou dizer esse verbo, né? Não existe princípio que afasta, que pretere o outro. Então, o princípio da publicidade, ele não pode preterir, ele não pode excluir o princípio da legalidade, porque entra naquela regra de que não existe hierarquia entre princípios. O princípio da publicidade não é superior ao princípio da legalidade.
tem que dar publicidade e tem que ser dentro da lei, tem que ser harmônico, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, esse início mata a letra C. Eu quero saber se vocês identificaram isso na letra C, que a legalidade está sendo deixada de lado pela publicidade na letra C, e como não existe hierarquia entre princípios, esse já é um item errado. Vocês enxergaram essa nossa dica sobre os princípios que a gente falou na primeira aula? A gente falou na segunda também, que sempre salva um item. Vocês identificaram isso aí? Identificaram isso na C aí? Vamos lá para a letra. Identificaram isso aí na C? De que a publicidade está sendo colocada de forma superior ou maior, ou está prevalecendo sobre a legalidade. Vocês enxergaram isso? Vamos para a próxima. Publicidade e transparência. Núcleo. Tem que ler sempre o núcleo antes de ler o item. Por quê? Porque senão eu esqueço o que foi perguntado. E eu já começo a procurar qualquer informação certa. Mas uma informação, além de certa, tem que responder o núcleo do comando. Se não responder o núcleo do comando, pode até ser uma informação certa, mas não vai ser o gabarito. Técnica de resolução de questões. Anota mais essa aí, Lucas. Tem que marcar o núcleo do comando, porque o gabarito precisa responder o que foi perguntado no comando. Não basta ser uma informação certa, tem que ser uma informação certa que responde o que o comando perguntou. Caso seja só uma informação certa e não responda o que o comando perguntou, nesse caso, o comando perguntou sobre publicidade e transparência. Não será o gabarito. Anota aí, Lucas. Letra D. Publicidade e transparência podem ser considerados princípios absolutos. Está fora. Não existem princípios absolutos, todos são relativos. Todos os princípios devem trabalhar juntos, eles devem se adequar para que todos juntos, harmonicamente, consigam alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo de existir os princípios do direito administrativo? Satisfazer o interesse público. O princípio administrativo não existe para ser respeitado acima de tudo. O princípio administrativo, todos eles juntos, existem para que eles consigam satisfazer o interesse público. Então não existe princípio absoluto. Todos são relativos, porque em determinado momento, para alcançar o interesse público, um princípio ou outro pode ser relativizado para que o interesse público seja alcançado. Exemplo, quando envolver a segurança nacional, vai ser dado publicidade da informação do Estado? Não, porque a segurança nacional é um interesse público e está acima do princípio da publicidade. O princípio da publicidade não é maior do que o interesse público de garantir a segurança nacional. Como a publicidade existe para garantia do interesse público, então a publicidade é restringida diante da segurança nacional. A informação que coloca em risco a segurança nacional não vai ser pública, não vai receber o princípio da publicidade. Isso não diminui o princípio da publicidade, apenas mostra que ele é relativo, ele não é absoluto, ele é harmônico e ele existe para o interesse público ser alcançado. Caso o princípio da publicidade fosse absoluto, todas as informações seriam públicas, até aquelas que trariam prejuízo para a sociedade. Aí o princípio da publicidade seria absoluto, mas ele não é. Ele é relativo. Não existe princípio absoluto. Todo princípio pode ser relativizado para o alcance do interesse público. Entenderam essa do absoluto aí? A gente falou bastante nas nossas aulas, né? E a quarta, questão para procurador, né? Tá boa essa questão, hein? Essa questão tá boa. Questão para procurador aqui. Letra E. Núcleo, publicidade e transparência. Letra E. Representam medida de controle externo da administração direta. Existe controle externo da administração direta. E a publicidade é uma maneira do controle externo acontecer. Eu diria até que está certo esse início. Vedada a sua aplicação às empresas estatais. Toda a administração pública, direta e indireta, da União, dos estados, dos municípios, do DF, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, toda a administração pública está sujeita aos princípios administrativos. Então, esse vedado a aplicação do princípio da publicidade
as empresas estatais, matou o item, porque empresa estatal é a administração indireta. São as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Mas empresa estatal é a administração pública. É indireta, mas é a administração pública, a administração indireta. Empresas estatais, sociedades de economia mista, empresa pública, são a administração pública em sentido formal. Então, elas devem respeito a todos os princípios, inclusive da publicidade. É muito comum essa questão da banca FCC de dizer que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são as empresas estatais, não estão sujeitos aos princípios da administração pública, pois são pessoas jurídicas de direito privado. Está certo dizer que as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado? Está certo, mas está errado dizer que elas não estão sujeitas aos princípios, porque elas fazem parte da administração pública. Então, elas estão sujeitas a todos os princípios da administração. Vou falar mais uma vez. Quem está sujeito aos princípios da administração pública? Artigo 37 da Constituição. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes, União, Estado, Município, DF, Executivo, Legislativo e Judiciário. Ou seja, todo mundo, né? Toda a administração pública está sujeita. Então, isso não livra as empresas estatais. O que vocês acharam da quarta questão? Vocês colocariam essa quarta questão no bloco das fáceis, das médias ou das difíceis? Digam aí. Vocês botariam essa quarta questão, que o gabarito foi a letra B, no bloco das fáceis, das médias ou das difíceis? Das médias? Quem mais? E aí, Lucas, tu tá anotando aí o caderno de técnicas de resolução de questão? Tá montando o caderno já aí? Vamos lá, então. Quinta questão. TRE de Alagoas para analista judiciário. Não se assustem. As provas de analista geralmente têm um nível mais acessível do que as de técnico. Por incrível que pareça. Nível mais acessível. Não existe prova fácil. Existe prova mais acessível. As questões de analista, as provas de analista, Brasil afora, tem um nível mais acessível que as de técnico. Qual é a diferença? É que as provas de analista têm bem mais conteúdo e disciplinas para estudar do que técnico. O edital é maior para analista, mas as provas são mais acessíveis. Entendeu? Então, a pessoa não perde nada em querer se dedicar só para analista. Ela sai ganhando, porque ela vai para uma prova mais acessível. O que ela vai sair perdendo é que ela vai ter mais conteúdo para estudar e mais disciplinas. A prova de técnico é um pouco menos conteúdo, só que são provas que já têm um nível de complexidade maior. Sabe por quê? Provavelmente porque dá mais gente inscrita para técnico do que gente inscrita para analista. Sendo assim, é preciso ter uma prova que selecione mais aonde tem mais gente inscrita. Entenderam a lógica? Por isso que a prova de técnico tende a ser um pouquinho mais difícil. Essa é a minha interpretação sobre a coisa, hein? Então, a letra... quinta questão. A conformação dos atos da administração pública aos padrões éticos dominantes na sociedade para a gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica. Até agora, tu percebeu que ele não fez pergunta nenhuma. Decorre da observância do princípio. Opa, agora ele fez uma pergunta. Que princípio está presente nesse texto bem aqui? Essa é a pergunta. Esse é o núcleo da questão. Percebeu a técnica aí? Primeiro eu tenho que achar o que a questão está me perguntando. Senão não faz sentido eu ir para as opções sem saber o que está sendo perguntado. Depois de um tempo fica automático fazer isso. Nesse momento, toda a questão eu estou mostrando isso para ti. Eu primeiro tenho que identificar o que foi perguntado. Depois de um tempo, tu está fazendo isso automático. Naturalmente, tu vai começar a acertar um número maior de questões a cada simulado, porque tu já vai estar mais sujeito a fazer essa seleção do que é para marcar, do que está sendo perguntado. E chegar no dia da prova, acerta um tanto de questão lá, que se alguém chegar de fora e te pergunta por que é aquilo, tu não sabe dizer. Tu só sabe que é aquilo. É a prática, né? Então, a pergunta da 5, que princípio está aqui nesse conceito? Que princípio está nesse conceito? Vamos ver.
A conformação dos atos da administração pública aos padrões étnicos, padrões étnicos, dominantes na sociedade para a gestão dos bens de interesse público, gestão dos bens públicos, sob pena de invalidade jurídica, todo princípio que não for respeitado vai gerar invalidade jurídica. Se não respeitar o princípio, todo princípio está sujeito a gerar uma invalidade jurídica. Todo princípio que não é respeitado, que é utilizado de maneira incorreta, está sujeito a gerar uma invalidade jurídica. Então, isso aqui não é muita informação necessária, essa parte aqui. Então, qual é o princípio que está aqui, que fala que tem que respeitar padrões éticos, e fala que tem que respeitar os bens públicos e o patrimônio público, os interesses públicos? Que princípio é esse? Que fala que tem que adotar padrões éticos, que tem que ter um bom trato com os bens públicos, com o patrimônio público, com os interesses públicos, respeitando padrões éticos, honestidade, lealdade, probidade. Que princípio é esse? Esses dois trechos aqui, eles entregavam que a resposta ao princípio da moralidade. Lembra na nossa aula? Eu falei, princípio da moralidade, decora essas palavras. É preciso adotar padrões de honestidade, lealdade, boa-fé, decoro, ética. Lembra disso? E isso matava na 5. Se o texto é pequeno, como é pequeno aqui, pode ter certeza que é uma ou duas palavras que vai entregar a resposta. Não é o texto todo que vai te entregar a resposta. É uma ou duas palavras que vai te entregar a resposta. Eu marquei as palavras que entregam. O resto não serve para nada. Se não tivesse esses dois trechos que eu marquei em negrito, não daria de identificar o princípio. Então, nesse negócio de identificar o princípio, tu tem que ir nas palavras do teu caderno. E as palavras do caderno aqui são da moralidade. Tipo, se fosse publicidade, ia falar de transparência. Se fosse publicidade, ia falar de prestação de contas, de controle da administração. Aqui na questão 4, a gente viu que a publicidade serve para controle da administração, para que o administrado possa participar da gestão pública, acompanhando e controlando a administração. É para isso que serve a publicidade, controle da administração. Diz aí para mim se vocês entenderam o que eu fiz na questão 5. Vocês entenderam o que eu fiz na 5? 6. Não constitui princípio informativo do direito administrativo. Aqui ele não falou se é expresso, implícito, ele quer um que não seja princípio. Quem aqui não é princípio? Publicidade é expresso. Legalidade é expresso. Moralidade é expresso. Eficiência é expresso. Pessoalidade não é. O certo é impessoalidade. Como eu falei, a banca adora tirar esse in da frente da impessoalidade para o item se tornar errado, para pegar alguém distraído. Essa questão, com certeza, do bloco das faces. Estou mostrando que ela existe. Vai aparecer questão do bloco das faces. Vai ficar tentando achar pegadinha 10 minutos? Ou vai agradecer de ter identificado a face, marcar e seguir confiante na prova? Agradece que tu identificou a face e que tu sabe ela. Marca ela e segue confiante, dizendo: essa é a minha prova, chegou a minha vez. O jogo está sendo jogado e eu estou lendo ele. Eu não estou perdido aqui. Eu estou lendo, ele está acontecendo e eu estou dizendo: essa é fácil, eu vou fazer, vou seguir em frente. Essa é difícil, eu vou pular. Tu tá jogando o jogo da maneira que tem que ser jogado. Tu tá lendo o jogo, tu tá dentro da parada. É isso que tem que te despertar na hora da prova e inflar, crescer. Depois que tu fizer tudo isso, tu preenche o gabarito, pronto. Vai ter o resto da vida inteira para se lamentar do que for. Mas lá no momento tu deixou o teu melhor. Tu não deixou um grama de lamentação, de medo, de errar, do que vão falar de ti. Tu não deixou um grama disso lá. Deixou só a tua confiança. O resto, quando tu sair de lá, se tu não passar, tu vai estar sujeito a julgamentos, a reclamações. Isso tu vai estar sempre, independente de fazer concurso ou não, que mais tem a gente para falar da nossa vida. Mas tu não pode deixar isso te prejudicar lá na hora de fazer a prova. Tem que deixar toda a tua confiança lá. E depois, porque o nome sair na lista, lá na 4ª lista, tu foi para a 4ª turma de soldado, aí, mano, não tem pena de ninguém, não, mano. É a dica que eu te dou. Mas quem é humilde pode ter, né?
Eu falo mesmo. Quem jogou na minha cara que não ia dar certo, que não ia dar certo, não ia dar certo, a gente sempre dá aquela mostradinha, né? Aquela postadazinha, a gente sabe para quem é. Mas quem é mais humilde, não se dá muito bem com essas ideias, pode continuar sendo humilde. Aqui tem gente que merece, merece, né? Ver. Pessoal secador, né? Sétima questão. Em matéria de princípios básicos e norteadores das atividades do administrador público, analise. Opa, item 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou direto para a leitura? Não, eu vou aqui embaixo. O que ele quer? É correto o que consta apenas. Ah, agora sim eu vou ler. Ele quer o que está correto aqui em cada um. Vamos lá. Em relação ao quê? Correto em relação ao quê? Em relação aos princípios básicos. Perfeito. Em relação aos princípios básicos, o que é correto? Agora eu vou para os itens. Entenderam como é que faz aí? Identifico aqui em cima, identifico aqui embaixo, agora eu vou para os itens. Nunca eu saio lendo os itens. Nunca. Primeiro, a lei para o administrador público significa pode fazer assim. Isso aqui está errado. O administrador público é subordinado à lei. O administrador público só age se tiver lei. Se não tiver lei, o administrador público está proibido de agir. Se a lei se omitir, silenciar, não disser nem que sim nem que não, o agente público está proibido de agir. O agente público só age se tiver uma lei expressamente determinando ou autorizando a ação dele. Se não tiver lei, ele não age, ele está proibido. Ele é completamente dependente da lei, o agente público. É só o que a lei manda ele fazer e mais nada. O agente público é completamente subordinado à lei. Então, está errado dizer que a lei para o administrador público significa pode fazer assim. Não, significa deve fazer assim. A lei significa pode fazer assim para o particular, porque o particular faz tudo que a lei não proíbe. Então, quando a lei não proíbe, é porque o particular pode fazer. A lei tem esse caráter por particular, para o agente público, não. Segundo, na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Em relação aos princípios, há liberdade e vontade pessoal na administração pública? Não há. Isso aqui está certo, porque a administração é impessoal. O cara parou na blitz, o condutor, o policial parou na blitz do condutor. Por quê? Porque ele quis? Não. Porque a lei mandou. Porque ele não gostava do cara? Não, ele nem sabe quem é o cara que ele parou, o policial. Ele parou porque é o que a lei manda ele fazer. Ah, mas ele acabou parando o irmão dele. Não importa. É impessoal. Se ele libera o irmão, ele está sendo pessoal, ele está ferindo um princípio da administração. Tem que parar o irmão, não tem problema nenhum. Porque quem está ali não é o João, irmão do José. Quem está ali é o governo do Estado do Amapá, fiscalizando o trânsito. E esse governo do Estado do Amapá não vê o rosto de ninguém, trata todo mundo igual, porque a administração é impessoal, é neutra. Ah, professor, mas não é assim, meu irmão. Pois é, uma coisa é a prática e as ideias que tem na nossa mente. Outra coisa é a teoria para a prova. Para a prova, a administração é neutra, é impessoal, então não há nem liberdade nem vontade pessoal. 3. Na administração pública, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Não, isso aqui é para o particular. Quem pode fazer tudo o que a lei não proíbe é o particular. A administração é o contrário. A administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. No exercício de sua atividade funcional, o administrador público não está sujeito às exigências do bem comum. Ah, professor, deu um nó na minha cabeça, o que eu faço? A técnica de sempre. Anota, Lucas. Tira o não e lê sem um não. No exercício de sua atividade funcional, o administrador público está sujeito às exigências do bem comum. Ele está sujeito, está certo. Agora volta o não, volta o não, volta o não agora. Se estava certo sem o não, quando eu botar o não, passa a estar errado. Técnica de resolução de questões. Item errado, jogada do não.
Quem ainda lembra dessa jogada do não e quem está vindo pela primeira vez aí? O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei. Isso mesmo, princípio da legalidade para a administração pública. Como é que ficou isso aqui? Será que deu certo esse negócio que a gente fez aí? Eu sei que o 5 está certo de certeza. Eu sei que o 4 está errado de certeza. Então eu vou no 5, no 3 e no 5 logo. Está correto apenas. Onde tiver 3 está fora. Esse aqui está fora, eu sei que o 3 está errado de certeza. Esse aqui está fora, eu sei que o 3 está errado de certeza. Onde não tiver 5 está errado. Aqui não tem 5, então está errado. Aqui tem um 5, aqui não tem 5, então está errado. Sobrou a C, dizendo que 2 e 3 correspondendo respectivamente aos princípios da impessoalidade e legalidade. Vamos ver. 2. Na administração pública, não há. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Isso mesmo, está certo. Princípio da impessoalidade. E no 5. Na administração pública, tem que fazer tudo o que a lei manda. Princípio da legalidade, certo? É, letra C, o gabarito. Vocês viram a maneira que eu resolvi essa questão? Quem entendeu a maneira que eu analisei os itens? Quem entendeu a maneira que eu analisei os itens? E quem não entendeu? Teve alguém que não entendeu a maneira que eu analisei os itens? Isso é técnica. Alguém aí? Teve alguém que não entendeu a maneira que eu analisei os itens? Posso fazer de novo aí. Alguém não entendeu? Senão eu vou para a próxima. Teve alguém que não sacou como eu analisei os itens? Tranquilo? Pode ir para a próxima, então? Vamos lá. Beleza, hein? Quando pegar uma questão assim, separa 2 itens que tu tem certeza. Pelo menos 2. Esse aqui eu tinha certeza que estava errado. Esse aqui eu tinha certeza que estava certo. Pega os que tu tem mais certeza e começa a trabalhar com eles aqui, ó. Para ir logo facilitando a tua vida. É como eu faço, né? Porque nos outros, que eu não tinha um grau muito grande de certeza, entendeu? Eu podia ter vacilado. Mas nesses 2 que eu tinha certeza neles, mesmo plena, e nesses eu sei que eu não vacilei. Então eu começo a eliminar com eles, entendeu? É assim que a gente faz. Tipo assim, nesses 5 itens, lá na hora da prova, tem chance de eu ter analisado algum errado? Tem. É por isso que eu começo para eliminar os itens aqui embaixo com os 2 que eu tenho mais certeza. Isso é técnica, hein? Aí, se não bater, aí eu começo a pensar nos outros. 8. Corresponde a um dos princípios básicos. Princípios básicos é a mesma ideia de princípios expressos. O princípio básico é o LIMP. Então, quem é do LIMP aqui? Legalidade. Mais uma do grupo das faces. O negócio está alternando, né? Uma do grupo das fáceis, uma difícil, uma do grupo das médias. Tu acha que a tua prova não é assim também? As coisas não são por acaso, né? Quando se afirma que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe e que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, estamos diante de qual princípio? Princípio da legalidade. O princípio da legalidade para o particular diz que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E o princípio da legalidade para o administrador público diz que o administrador só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Gabarito letra A, é o princípio da legalidade. 10. As súmulas 346 e 473 da STF estabelecem, respectivamente, que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos e que a administração pode anular os seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Opa, até agora ele não falou nada aqui, nada com nada. O princípio básico da administração pública que está consagrado nessa súmula é o princípio da... Ah, beleza. Qual o princípio da administração que está aqui? Qual o princípio da administração que está aqui?
Vamos para as palavras. Vamos para as palavras. Anular seus próprios atos. Quando tiver vícios. Revogar por conveniência e oportunidade. Essa conversa de anular e revogar revela qual o princípio da administração pública? Princípio da autotutela. O princípio da autotutela é o princípio que permite que a administração possa se autotutelar. O que é autotutelar? É a administração tutelar, guardar os seus próprios interesses, sem precisar pedir um auxílio, ou um apoio, ou uma confirmação do Poder Judiciário. Quando a administração pratica um ato e esse ato é ilegal, a própria administração tem o poder de anular o ato que ela mesma praticou. E quando ela anula, ela não precisa que o Poder Judiciário venha e confirme essa anulação, porque a administração tem o poder de se autotutelar, de anular e de revogar os seus próprios atos, de rever os seus próprios atos quando for necessário. Princípio da autotutela. É a letra E. 11. Em razão do princípio da legalidade, é correto afirmar quem é o núcleo. O princípio da legalidade é o núcleo. Letra A. Que atividade administrativa deve ser exercida com presteza, qualidade e produtividade funcional. Essa aqui é eficiência, no conceito do Reli Lopes Meireles, a gente viu na nossa aula. Presteza, qualidade e produtividade funcional é eficiência e não legalidade. Reli Lopes Meireles. Princípio da legalidade, letra B. A administração pública tem certa liberdade de atuação, pois pode exercer qualquer atividade, desde que a lei não proíba. Quem pode fazer tudo o que a lei não proíbe não é a administração. Esse aqui é o princípio da legalidade, mas não para a administração. É o princípio da legalidade para os particulares. Ele disse que ele quer o princípio da legalidade. Ele não falou se ele quer o princípio da legalidade para a administração ou para os particulares. Como ele não falou, eu vou guardar essa letra B. Se não tiver uma que represente o princípio da legalidade, opa, tá errado, né? Porque ele não falou que é os particulares, ele falou que é a administração pública, bem aqui, então tá errado. A administração pública tem certa liberdade de atuação, pois pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tá errado a letra B. Não é a administração pública que pode fazer tudo que a lei não proíbe, são os particulares. Então, tá fora a letra B. Princípio da legalidade, letra C. A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Perfeito, gabarito clássico do conceito do Reli Lopes Meireles. O princípio da legalidade para o Reli Lopes é isso aqui. A administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Expressão universal do princípio da legalidade, porque constitui o conceito do livro do saudoso autor Reli Lopes Meireles. Letra D, a administração fica obrigada a manter uma posição imparcial. Posição imparcial é princípio da impessoalidade. Se alguém tivesse distraído e não tivesse percebido que era para marcar sobre legalidade, essa pessoa já podia marcar a letra D como certa. Porque, por princípio da impessoalidade, a letra D é uma informação correta. Só que o núcleo da questão que está no comando perguntou sobre legalidade. Para uma pessoa que não relembra o núcleo antes de ler cada item, essa pessoa já esqueceu o que foi perguntado aqui na letra D. Ela já está marcando qualquer informação certa. Essa informação está certa. Ela só não é o gabarito porque ela não responde o núcleo do comando. Uma pessoa que não tem esse nível de preparação que a gente faz aqui, que não anota, que não conhece essas dicas e não bota ela em prática, com certeza cairia nessa questão, identificando a letra D como uma informação certa e marcando como se fosse o gabarito. Não é, porque apesar de ser uma informação correta, a administração precisa ser imparcial com os administrados, ela tem que ser neutra, mas essa não é o gabarito, porque não responde o comando. O comando queria saber de legalidade e não sobre impessoalidade. Então é importante sempre grifar o núcleo do comando e sempre repetir antes de ler cada item, que é para não esquecer o que foi perguntado, que é para eu sempre lembrar qual resposta eu estou buscando.
Então está fora a letra E e a E. Está fora a letra D. E letra E. Atividade administrativa somente poderá ser válida se exercida no limite de intensidade necessária ao fim proposto. Isso aqui é o princípio da proporcionalidade. Também podia ser princípio da razoabilidade. Vocês estão acompanhando aí? Vamos para a questão 12 já. Questão 12. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, entendeu não caber ao Banco X negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do princípio do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Pronto. Não disse nada com nada. Eu não sei nem o que ele está perguntando. O que é que ele quer? Trata-se do princípio da... Opa, qual princípio está aqui dentro? Achei a pergunta. Qual princípio está aqui dentro? Todas essas palavras revelam o princípio? Não. Alguns grupos de palavras revelam o princípio. Vamos entender a história, então. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento, ocorrendo em 2001, entendeu não caber ao Banco X negar ao Ministério Público, ou seja, tem um banco negando ao Ministério Público informações. Opa! Tem banco negando informações ao Ministério Público. Já está me dando uma ideia ou não está? Qual é o princípio que diz que não pode negar informações sobre nome de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo erário federal? Olha, o empréstimo foi bancado pelo recurso federal e o Banco X está negando a informação do nome de quem empresta. E o banco está alegando sigilo bancário. Mas se o dinheiro é público, não tem sigilo bancário. Tem que dizer o nome das pessoas que estão pegando dinheiro público emprestado, por causa do princípio que vai permitir o controle da administração. Publicidade. Digam aí para mim se vocês entenderam por que a letra C, publicidade, na questão 12. Vocês entenderam por que a publicidade na questão 12? Presta atenção que o texto era grande, mas eu já te dei essa dica. Não é o texto todo que vai te fazer identificar a resposta. Primeiro, tu achou que foi perguntado, ele quer saber qual princípio está aí dentro. Depois, tu vai ler o texto, onde tu vai garimpar a resposta. E garimpar a resposta é saber que a resposta está em 3 ou 2 grupos de palavras. Eu botei em negrito os grupos de palavras que entregava a resposta. O resto não serve para nada. É a terra que não tem ouro. Que tu peneirou, saiu só a terra e sobrou 3 pepitas de ouro aí. Pronto, virou garimpo agora. Se entender essa técnica aí, mano, esse modelo de questão é repetido. Isso cai em constitucional nesse mesmo modelo. Te conta uma história, tu identifica a pergunta, depois tu vai achar a resposta dentro do comando, dentro da história que te contaram. A história toda nunca vai revelar a resposta. A história como um todo. Mas grupos de palavras, 2 ou 3 no máximo, revelam. Tu vai atrás dessas palavras que vão revelar a resposta. Anotou essa técnica aí do garimpo, Lucas? Anotou a técnica do garimpo, Lucas? Vamos para a próxima. A Administração Pública Federal, enquanto não concluído e homologado determinado recurso público para auditor fiscal da Receita, determinado concurso público para auditor fiscal da Receita Federal, alterou as condições do certame constante no respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. E assim ocorreu porque antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. Perguntou alguma coisa até aí? Não. Então eu nem sei o que é para fazer. Primeiro acho o que é para fazer. Cadê o núcleo? Cadê o núcleo? Trata-se do princípio da... Opa, tá aqui o núcleo. Ele quer que eu ache qual princípio está aqui dentro.
A história toda é o princípio? Não. Conjuntos de palavras são os princípios. Conjuntos de palavras revelam o princípio. A administração pública federal, enquanto não concluído e homologado determinado concurso público para auditor fiscal da Receita, alterou as condições do certame constantes no edital. Alterou as regras do edital. Regras do edital têm que ser respeitadas, mas ele alterou as regras do edital. E aí? Para adaptá-los à nova legislação. Ah, sim, se tem uma nova lei, o edital que está abaixo da lei, eu acho que todo mundo concorda que o edital está abaixo da lei, né? O edital é um ato infralegal, porque ele está abaixo da lei. O edital tem que ser adaptado à nova lei. Claro que tem. A lei é maior do que o edital. Então, qual o princípio que está aí e diz que o edital tem que ser adequado à nova lei? Bom, muito fácil, né? Qual o princípio que diz que tem que respeitar as leis? Qual o princípio que diz que existe uma hierarquia entre as leis? Entre as leis existe hierarquia. A lei maior é a Constituição. Abaixo estão os tratados, né, que o Brasil assina e é signatário. E não tratam de direitos humanos, porque o tratado que trata de direitos humanos tem caráter de emenda constitucional. Abaixo desses tratados que não tratam de direitos humanos, vem leis ordinárias, né? Vem leis complementares. Abaixo desse daí vem os demais atos normativos infralegais, decretos presidenciais, instruções normativas e outros atos infralegais. Então, o princípio da legalidade. Se identificaram por que o princípio da legalidade na 13? Identificaram que é uma questão de lei? Quatorze. A sistemática dos precatórios judiciais está prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibidas a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Fez alguma pergunta até então? Tem alguma coisa para eu responder até então? Nada. Não sei nem o que é para fazer. Cadê o núcleo disso aqui, mano? O citado dispositivo constitucional constitui cristalina aplicação do princípio. Opa! Pergunta clássica. Qual princípio está aqui dentro? Qual princípio está aqui dentro? Do que fala esse texto? Fala de precatórios. Para quem está com caderno em dia, era só abrir o sorrisão. Porque concurso público precatório, casos de suspeição e impedimentos em processos administrativos, de licitação, tudo isso existe com base no princípio da impessoalidade. Está lá na nossa aula, no nosso caderno. E quem botou na parede, essa é a primeira cara da impessoalidade. É a cara que impõe o tratamento isonômico para as pessoas. Precatório é uma fila em que as pessoas que venceram a administração em processos judiciais esperam nessa fila para receber os seus valores devidos. Como a administração não pode ajudar nem prejudicar pessoas determinadas, não dá de pagar um na frente do outro, preterindo um ao outro. Tem que botar as pessoas numa fila para receber. A fila dos precatórios. Mais impessoal impossível. Precatório é impessoalidade na tua prova. Da mesma maneira que direito de petição é o que na tua prova? Eu quero saber quem está ligado aí. Se estivesse falando de direito de petição aqui, que foi ferido, qual princípio foi ferido? Um direito de petição. Não foi oferecido o direito de petição particular. Qual princípio foi ferido? E aí, qual princípio foi ferido o direito de petição? Quem está com o caderno em dia aí? Alguém? Se fosse direito de petição aqui, qual princípio foi ferido? Quem está com o caderno em dia?
Ninguém. Direito de petição fere o princípio da publicidade. Publicidade. 15. A última de hoje, né? Você vai dividir o resto para amanhã, numa aula extra. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgãos e entidades do poder público do Distrito Federal. Não fez pergunta nenhuma até agora. O aludido julgamento consolidou-se a observância, dentre outros, ao princípio da... Opa, qual princípio está contado nessa história? Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido em 2011, julgou inconstitucional, ou seja, é ilegal lei que vedava a realização de processo seletivo para recrutamento de estagiário nos órgãos públicos. Opa, então é certo fazer processo seletivo para recrutar estagiários, porque foi julgado inconstitucional a lei que vedava processos seletivos. Se é inconstitucional a lei que veda processo seletivo para recrutamento de estagiário, é porque o certo é ter processo seletivo para recrutamento de estagiário. Mas por que é certo existir um processo seletivo para recrutar estagiários? Porque todo mundo pode querer ser estagiário e a administração precisa dar oportunidades iguais a todos que queiram ser estagiários. Assim como a administração tem que dar oportunidades iguais a todos que queiram ser servidores efetivos. Assim como a administração tem que dar oportunidades iguais a todos que queiram assinar um contrato de obra com a administração. É por isso que existe processo seletivo para estagiário. É por isso que existe concurso público para servidor efetivo. É por isso que existe licitação para as empresas que queiram construir uma obra para a administração. Processo seletivo, concurso, licitação, tudo isso é uma maneira da administração tratar as pessoas igualitariamente. E esse tratamento igualitário que a administração deve conceder aos administrados, é reflexo do princípio da impessoalidade. Lembrando que a impessoalidade tem 3 caras. E a questão 14 e a 15 cobraram juntas a primeira cara da impessoalidade, que é a cara que obriga que a administração ofereça um tratamento isonômico aos administrados. Precatório é uma consequência disso, processo seletivo é uma consequência disso, concurso público é uma consequência disso, licitação é uma consequência disso. Impedimento e suspeição dentro de processos administrativos e processos judiciais também é uma consequência disso. E aí, o que vocês acharam da nossa primeira parte de resolução de questões? Vocês acharam o quê? Gostaram dessa pegada? Acharam que foi rápido? O caminho é esse? O que vocês acham aí?